Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, eu sou a Samara. Nós somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. Evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre Deus e a criação. Mas antes disso, roda a vinheta. E pra gente começar com uma harmonia bem legal, o Rafa vai fazer a prece pra gente. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai querido. Muito obrigado por esses momentos, onde podemos, com corações e mentes irmanados, estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, Senhor. Que possamos contar com a presença dos nossos amigos espirituais a nos envolver e nos clarear a mente, Senhor. Muito obrigado, assim seja. Então, a gente vai falar sobre Deus e a criação. E para falar sobre isso, a gente vai falar muito sobre a parte científica do espiritismo, que é uma parte que às vezes a juventude tem um pouco de medo de estudar. A parte científica... Mas religião pode falar sobre ciência? O espiritismo fala, e pode, e deve, e esse diálogo entre religião e ciência deve ser aprofundado e ampliado cada vez mais. E no espiritismo, o livro que mais vai assim pela vertente da ciência é a Gênese, muito pouco lido pela juventude, mas que é muito bom, gente, faz a gente ampliar os nossos horizontes para entender um pouco da criação de Deus. Para a gente começar a nossa conversa científica de hoje, nós vamos falar de alguns sistemas, né, de entendimentos de mundo que a humanidade já teve. Então, começando pelo uma visão de mundo que a gente tinha de meia abóbada. Então, o mundo era a Terra e uma meia abóbada, como se fosse aquelas coisas que bota em cima da comida, assim, não tem? No queijo, aquele de pudim. No bolo de pudim. Então, é como se a abóbada celeste fosse aquilo, e ali estariam as estrelas e o Sol e a Lua, e pelo movimento que se conseguia ver, se achava que o Sol e a Lua tinham um movimento horizontal ali nessa abóbada celeste. Ia para um lado, ia para o outro e ia iluminando ali. Pensamento antigo, né, gente? Mas que dá. Se você não tem conhecimento do todo, se você está aqui da Terra só observando, né, sem nenhum instrumento, há uma fase do ano onde realmente, né, parece que o Sol está dando uma volta por aqui assim, né? Parece. A gente está parado e o Sol andando aqui em volta da gente, parece. Com o conhecimento que a gente tinha e com os instrumentos que a gente tinha, era onde a gente conseguia chegar naquela época. E depois nós demos um passo enorme para uma abóbada inteira. Foi observado que as estrelas mudavam de lugar. E a meia abóbada não dava conta de explicar isso. Então, a abóbada inteira, que aí eles desciam por aqui, pregadinhos na abóbada, que era oca, a terra ficava dentro, e aquilo ia dando a volta assim na terra, ia subir aqui, e a terra, nesse momento, se acreditava até que a terra poderia ser convexa, e não apenas chata, mas só tinha vida em uma parte dela, na parte que ficava para cima. E mais fácil de explicar aqueles meses onde o Sol passa realmente acima, né, ao meio-dia, ele passa por cima da nossa cabeça e atravessa para o oeste. Sim. Ainda assim, tendo a nítida certeza de que a Terra estava parada e que o Sol se movimentava. Aí veio, graças a Deus, homens de gênio, pessoas que vieram trazer para a gente mais conhecimento, já estava na hora, já estava na época, a maturidade chegou e a gente podia receber nomes como Copérnico e Galileu. A gente já pôde criar instrumentos melhores para poder ver mais distante. E aí a gente conseguiu ter a ideia, primeira, de que, olha que absurdo, a Terra não era o centro do universo. Vocês imaginam isso? Nós, seres humanos, tão perfeitos que somos, não éramos o centro do universo. isso foi terrível. Isso foi um desgosto, um desastre. Isso foi uma tristeza só. Praticamente um luto. Como assim? E foi uma briga, tá, gente? Principalmente com quem? Com a igreja. Olha o orgulho dos homens, né? O que nos fez fazer
olha o atraso que causou, porque simplesmente nós não queríamos deixar de ser o centro do universo. Como assim tem mais planetas? Como assim não somos o único planeta? Como assim não gira tudo em torno da gente? Gente, não gira, tá? A Terra não é chata. A Terra é redonda. Pois é, o Sol está bem longe da gente e realmente a gente faz uma órbita. É isso, os instrumentos dizem isso agora. A gente não pode esconder o Sol com a peneira. Fazer o quê? Né? A gente precisa, diante das evidências, aceitar para a nossa própria evolução, gente. Porque a evolução intelectual e a moral, elas têm ligação, sim. De modo geral, a gente anda primeiro intelectualmente, para que depois a moral vai sendo levada. Tá? Elas têm alguma ligação. São independentes até certo ponto, mas essa evolução intelectual puxa também nossa evolução moral. Então a gente precisa sim se preocupar um pouco com o nosso conhecimento, com a nossa ciência, dar atenção para isso. O espiritismo, ele abre sempre para discussão, para questionamento. E isso é muito bom. Eu posso dizer que é o que me deixa confortável dentro do espiritismo. Só que a gente tem que fazer esses questionamentos, essas dúvidas, tem que ter alguma base, né? Se foi comprovado, gente, se temos instrumentos, não temos por que teimar só porque achamos, só porque isso nos convém, né? Então vamos deixar essa discussão para o passado, porque é lá que estava, né? Naquela época que estava. Lembrando que Kardec é muito enfático quando ele diz que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, que o espiritismo se transforme naquele ponto. Que Isso aí. siga a ciência. Sim, Simples sim. assim. É só comprovar. E aí a gente vai falar agora de três entendimentos da criação que existem até hoje, tá? O primeiro deles é o criacionismo. O criacionismo a gente pode encontrar lá na Bíblia, em Gênesis, como iniciou tudo. E lá conta-se uma história fabulosa. Deus, cheio de poder, criou porque quis criar e criou em 6 dias, porque dizem que ele criou em 7 dias e não foi. No 7º ele descansou, porque ele estava cansado da beleza. A beleza estava cansada e descansou no 7º. Aí criou bicho, criou planta, criou isso, criou aquilo, cada uma criação num diazinho. No 6º dia ele criou o homem do barro, moldou um bonequinho, sabe? Esses bonequinhos que nem criança faz com massinha. Isso. Pegou o nariz e soprou. Nesse sopro, o bonequinho ganhou vida e virou o Adão. E depois ganhou uma companheira chamada Eva. E aí tem um negócio lá de serpente que até hoje eu não entendo muito bem por que serpente, porque maçã. Na Bíblia não tem nada de maçã, tá? Tem fruto proibido. Inventaram que era maçã, né? Inventaram. Então, gente, era o conhecimento da época para explicar algo com muita alegoria, para explicar algo que eles tinham que entender. Eles tinham que materializar aquilo, como que aconteceu. E essa foi a maneira, uma alegoria, que muita gente trata como verdade até hoje, mas se você ler a própria Bíblia, você vai ver que em vários momentos ela se contradiz. Então, se você pegar lá... O Adão mesmo, né? Adão e Eva, que tiveram 2 filhos. Sim. Antes de ter o terceiro. Isso. Esses 2, Caim matou Abel. Matou. Aí Caim foi para outra cidade. Foi sim. Tá lá escrito que ele foi para outra cidade. E se casou. Casou. Com quem? Com um animal? Casou com quem? Meu Deus, alguém me responde aqui nos comentários. Se só tinha família de Adão e Eva, Caim casou com quem? Então repare, gente, é uma alegoria. Era o início da humanidade. E aí o homem sempre teve a curiosidade, isso é muito sadio. E buscava explicação. E foram criando a explicação que era possível na época. Isso foi sendo passado. Logicamente, com o avanço da ciência, os equipamentos vão melhorando, né? As nossas ideias vão surgindo, né? Com mais robustez. E vai sendo mais fácil a gente acreditar em novas coisas. E até que elas fiquem provadas. E assim aconteceu mesmo com o pensamento da criação. Sim. Mas aí a gente pode ver que no criacionismo, Deus criou tudo como está.
criou assim. Do jeito Do que jeito que é, do Sim. jeito que ele quis. remonte a milhões de anos, era tudo exatamente assim. Mas aí vem um novo pensamento, agora que é o evolucionismo, que tem o seu expoente maior em Charles Darwin, né? Sim, Foi sim. quem explicou, quem começou a explicar o evolucionismo para gente, que é um ser que vai evoluindo, vai se transformando de acordo com o que ele chamou de seleção natural. Sim. Né? Um processo que o meio imprima, né, e que a criatura vai sendo selecionada. Né? Os filhos vão nascendo e vão se adaptando, aqueles que são os que são mais adaptados vão sobrevivendo, e aqueles que não se adaptam àquele meio vão morrendo, não deixam descendentes, e vão deixando descendentes aqueles que estão melhores adaptados. E aí a gente chega no momento onde não tem Deus. Foi tudo um grande acaso. Né? Veio e os átomos se misturavam por acaso, se separavam por acaso. Era tudo um acaso. Não tinha nenhuma força superior para isso. Isso aconteceu porque a natureza é assim. A sopra primordial, né, nos oceanos, é onde vieram os seres unicelulares, que foram, né, através desse processo de seleção natural, foram evoluindo até o que a gente conhece até hoje. E nesse meio tempo, várias extinções ocorreram. E a ciência comprova isso. Né? Existem seres que já existiram e agora estão extintos. Tem os fósseis que comprovam isso. Não dá para negar. Sim. Olha o pulo que deu, né? Aí a briga tá grande. Criacionismo brigando com o evolucionismo. E isso eu não estou falando de briga nas discussões do banco da praça, não. Estou falando dentro de universidades, pelo mundo afora. Dentro de universidades pelo mundo afora ainda tem essa briga do criacionismo com o evolucionismo. E eles não conseguem se entender. Por quê? Porque nenhuma dessas duas teorias respondem a todas as perguntas. E aí eles vão se debater até o final dos tempos, a não ser que chegue a doutrina espírita e crie este termo aqui, ó, criato evolucionismo. Eu acho lindo esse termo. Porque os espíritos dizem que Deus cria, mas ele cria o ser simples e ignorante. E aí nós vamos evoluindo. Da simplicidade até a grande complexidade. E a grande sacada importa a evolução e importa a vontade de Deus, porque Deus existe. E a gente pode comprovar que Deus existe pela organização da sua criação, como a gente falou na semana passada. Gente, tu imagina o caos que seria se não existisse uma organização. Eles falam, não, um átomo disso bateu com um átomo daquilo, criou molécula. Como assim? Como assim tão organizado? Como assim tão bonito, tão perfeito? Então existe sim uma causa, né? Uma causa primária. Existe uma coordenação por trás de tudo. Sim. Né? Basta ver a nossa própria inteligência, né? Se a gente sabe... E quando eu falo inteligência, não é de que eu sei tudo, não. Apesar de eu saber. Mas é inteligência no sentido de sabermos da nossa existência. Sim. Não é isso? Penso, da curiosidade. Logo existo. Penso, sinto, logo existo. Sou. Né? Curiosidade de pesquisar, de questionar. Isso é prova de uma inteligência superior que deu origem. Se a gente voltar, a gente já conversou de causa e efeito, né? Uhum. Se a gente vê um efeito inteligente, claro que a causa deve ser inteligente. E é interessante a gente mostrar que quando esse pensamento nasceu, a religião da época falou que esse pensamento ia diminuir o tamanho e a importância de Deus. Como que pode pensar desse jeito? Gente, criar no estalar de dedos e soprar o nariz do boneco é um Deus maior do que aquele que cria na simplicidade, com leis perfeitas que vão levar esse ser à complexidade e à perfeição. Para mim, no meu entendimento, isso só faz crescer esse tamanho, esse entendimento da infinitude e da eternidade de Deus.
Gente, é perfeito. E os espíritos aqui nos falam, né, da evolução que o espiritismo defende, né, do átomo ao arcanjo. Belíssimo. Isso é lindo, gente. Maravilhoso. Isso é um Deus muito mais grandioso, muito mais infinito e eterno. Muito mais. De uma inteligência existe. Essa inteligência é maravilhoso e faz parte da doutrina espírita, esse entendimento da religião com seu criacionismo, da ciência com seu evolucionismo, juntando no criato evolucionismo, que explica todas as perguntas. O que falta para as pessoas aceitarem? Humildade. Eu já penso isso há centenas de anos. Eu não vou mudar. Eu quero que seja assim. Por mais que me provem que não é, mas eu quero que seja assim. Gente, isso é meio, né? É um probleminha psicológico, emocional aí, mental, que o ser humano apresenta. É isso aí, galera. E vamos botar então a cabecinha para funcionar. Vamos pensar direitinho, tá ok? É isso que a gente queria conversar nessa semana. Lê a Gênese espírita. E vamos pedir a Samara para fazer a prece. Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, esse encontro para estudarmos sempre, Senhor, suas leis, para estudarmos o Evangelho, a doutrina espírita, que possamos estar sempre encorajados e animados, Senhor, a esse estudo. Muito obrigado por essa oportunidade. Em teu nome nós encerramos o nosso encontro deste sábado com o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Tchau, gente! Tchau, galera! Valeu! Até sábado que vem, hein?